Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast A Saúde em Suas Mãos. Vocês já nos acompanham, já estão inscritos, se inscrevam, compartilhem para ajudar a divulgação do nosso podcast, compartilhar esses ensinamentos, conhecimentos. E hoje, maio, estamos aí, um mês bonito, um mês que tem a celebração do Dia das Mães, é mês das noivas, Tivemos aí um mês que é Dia das Mães. Mãe é vida, Mãe é o símbolo da vida, é quem traz a vida. Mas a gente está vivendo um outro desafio gigante, que é o Maio Amarelo. Então, hoje a gente vai falar sobre essa importância do trânsito, essa realidade. Estamos vivendo a catástrofe no Rio Grande do Sul, todo mundo voltado, colaborando, ajudando, mas tem uma outra realidade silenciosa, que é uma catástrofe também, porque morrem milhares de pessoas todos os dias, diariamente, no trânsito. E o que é mais importante é que a gente precisa evitar. Então, como é que você está se comportando no trânsito? Aí você está respeitando as legislações? As pessoas bebem, famílias são destruídas por uma irresponsabilidade, uma imprudência nas estradas, as ultrapassagens. A gente quer culpar sempre alguém, então vamos culpar o trânsito, vamos culpar as estradas, as condições das vias, mas 90% dos acidentes são imprudências. Eu que já dei plantão muitos anos como ortopedista nas emergências, a gente via a tragédia que é diária e o mais grave, atinge pessoas nas idades produtiva, jovens com sequelas gravíssimas, definitivas. A sociedade precisa alertar. O Maio Amarelo, ele precisa ser valorizado todos os dias. Não é um mês, ele precisa ser focado, direcionado, com campanhas preventivas diariamente. Então, você está contribuindo para o trânsito seguro? Como é que você se comporta? Hoje todo mundo está dirigindo na moto, no celular ou no carro. Então nós temos a nossa parcela. Depende de cada um de nós mudarmos nossas atitudes diante do trânsito. Então hoje a gente tem uma convidada aqui especial para a gente falar especificamente sobre esse tema tão importante, tão impactante, que impacta na nossa sociedade. É uma questão de saúde pública. E estamos aqui com essa pessoa tão especial, que tem um conhecimento, já trabalha com essa campanha de prevenção. Estou aqui com Jaqueline Diniz, que vocês agora vão ter a oportunidade de escutá-la. Seja muito bem-vinda, Jaqueline, ao nosso programa. Quero muito agradecer a sua participação, a sua disponibilidade de estar aqui contribuindo, com esse Maio Amarelo. E eu queria pedir para você se apresentar, porque tem um currículo, tantas informações que eu quero que você se apresente. Seja muito bem-vinda, Jaqueline. Olá, obrigada pelo convite. Assim, é um prazer imenso e uma honra estar com a doutora aqui nesse podcast. É um ambiente realmente educativo, e que transmite informações para tantas pessoas de forma tão responsável. Então, assim, muito feliz com o seu convite. Eu sou Jaqueline Diniz, eu sou enfermeira formada pela UFPE. Eu fiz residência e mestrado na saúde da criança em pediatria, também na UFPE, e acabei encaminhando minha vida profissional para a parte de gestão e educação. Então, hoje eu sou coordenadora do Comitê Estadual de Prevenção de Acidentes de Moto, que fica na Secretaria Estadual de Saúde. Também sou gestora no Hospital Maria Lucinda e sou professora de pós-graduação aqui no Brasil. Então, tá vendo a riqueza que a gente está hoje, Então, eu queria primeiro que a gente começasse a falar da realidade, do acidente e do trânsito hoje, como ele impacta na sociedade, e como a gente precisa investir na prevenção, que é muito melhor do que a gente está investindo no tratamento da saúde. E a prevenção é a melhor forma, não é, Jaqueline? Exatamente. Em cerca de 2010, a OPAS e a Organização Mundial de Saúde identificou, a partir das análises de estatísticas, que existia uma pandemia, uma epidemia mundial, um problema de saúde pública relacionado aos acidentes de trânsito. Essa nomenclatura ela mudou ao longo do período, saiu de acidentes para sinistros de trânsito. Porém, a saúde ainda utiliza o acidente porque ele faz parte do CID-10, que é o CID médico. Então, ainda vai existir essa transição para a saúde. A partir desse diagnóstico da Organização Mundial de Saúde, a gente realmente começou a viver a década do trânsito, que era com o objetivo de reduzir tanto os acidentes quanto a mortalidade. A OMS também identificou que cerca de 3.500 pessoas morrem no trânsito no mundo e cerca de 50 milhões ficam lesionadas ou sequeladas. Então, um dado realmente extremamente significativo.
É a partir dessa informação que, em 2011, a Secretaria Estadual de Saúde criou o Comitê Estadual, que é o CEPAM, que é no qual eu trabalho hoje. E dentro dele tem a parte operacional, que é a Operação Lei Seca de Pernambuco, que vai atuar diariamente a partir da fiscalização de trânsito, tentando identificar se as pessoas misturaram álcool em direção, que também é uma das causas, né, relacionadas a esses sinistros que levam às lesões e morte. Essa campanha, né, da Lei Seca, com certeza é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica tão impressionado, né, porque você precisar criar uma campanha, né, de lei seca, verificar se a pessoa bebeu ou não. Então, assim, a gente já teria que ter essa consciência, né, de você beber. Exatamente. E não dirigir. A gente tem que fazer esse trabalho, né? E ainda assim, né, ainda existem pessoas que usam ainda o álcool, né, tentam, né, ultrapassar as barreiras, né, e ainda existem pessoas que informam a outras pessoas que está tendo a lei seca naquele determinado local. Então, assim, isso é um desrespeito com a vida. Né? Quantas vidas são destruídas por uma irresponsabilidade? A gente tem a tríade dentro da questão do processo de mudança de comportamento, que dentro do trânsito tem que existir legislações adequadas, tem que ter a fiscalização e também a educação. Essa questão da Operação Lei Seca, ela é um projeto realmente, né, do Estado. Ele vem com essa intenção, tanto de fiscalizar quanto também de educar. Dentro dessa proposta, que é a Operação Lei Seca de Pernambuco, existe um grupo que diariamente sai para realizar ações educativas, que são cadeirantes e muletantes, vítimas do trânsito, que levam a mensagem que realmente as más condutas de trânsito podem levar realmente a mudanças drásticas da vida. Os meninos levam essa mensagem, contam sua história. Alguns deles realmente misturaram bebida e direção e ficaram paraplégicos, né? E realmente leva essa mensagem que uma má escolha leva realmente a uma consequência grave. Em relação a essa questão da mistura do álcool, né, da velocidade, de não cumprir as regras de trânsito, a questão de você identificar ali os riscos, de fato eleva o risco, né, principalmente da mortalidade. Quando eu associo, imagine, né, o álcool, o excesso de velocidade e o não cumprimento da legislação, você tem aí uma bomba relógio. Aqui em Recife a gente tem um caso marcante, que é o caso da Tamarineira. Que foi uma família duas famílias foram destruídas por conta dessa má escolha, onde o indivíduo, ele com excesso de velocidade, realmente ultrapassou um sinal e ele destruiu, matou uma parte da família e deixou sequelado uma das crianças que sobreviveu, ficando apenas o pai e essa filha. E esse caso realmente é muito marcante, porque era um final de semana, um feriado, onde estavam voltando para casa, com todo o cuidado do mundo que uma família deve ter, mas uma pessoa externa, por sua decisão irresponsável e inadequada, ela destruiu ali duas famílias, porque incluiu inclusive a cuidadora que estava gestante e também morreu naquele momento. Então, é devastador quando a gente realmente faz uma escolha errada. Esse ano, a campanha do Maio Amarelo, ele fala exatamente em relação a essa atitude, que é a paz no trânsito, ela depende da sua conduta, depende de você, né? Então, a gente precisa, essa paz tem a ver realmente com o transitar, que é um verbo de movimento, né, extremamente importante. E o trânsito, eu lembro muito de uma célula viva, onde você tem ali diversos fluidos e organelas passando de uma hora para outra, né, de um local para outro. E no trânsito é exatamente isso, ele é algo que não é tão controlável como a gente imagina. Eu posso ter uma criança que ela se solta do braço do seu pai e de sua mãe e atravessa correndo com o trânsito aberto. Eu posso ter um idoso que tem dificuldade de locomoção e aquele tempo ali do reloginho, do sinal, não vai respeitar esse tempo dele e vai ficar a pessoa ali buzinando. Ou os animais que não têm a consciência e que a gente vai frear muitas vezes para salvar essa vida e vai gerar um acidente. Então, veja quantos fatores estão ali envolvidos. Por isso que o meu olhar de piloto, de motorista, tem que ser pela prevenção. A gente tem que sair com o tempo de chegar bem, chegar vivo e chegar inteiro. Eu lembro muito que meu pai dizia, quem tem pressa sai cedo.
Então, se eu tenho um horário, eu tenho que calcular as adversidades que podem acontecer e não aumentar a minha velocidade, ou subir uma calçada, ou jogar o carro em cima de um motociclista ou de um pedestre, porque eu estou com pressa. Então, é necessário que essa atitude nossa diária, ela seja realmente positiva pela vida. Não é só a minha, mas também a vida do outro que está ali diariamente. Então, de fato, o trânsito ele é um desafio. Pois é, Jaqueline, eu concordo plenamente com as suas palavras e é muito sério, né? Porque a gente está envolvendo pedestres, são ciclistas, motoristas de ônibus, né? Todo um contexto envolvido nas situações. E eu lembro também que eu estava fazendo uma viagem, né, acho que do Paraná para São Paulo, de carro, e um senhor comentou, vão devagar para chegar logo, né? Porque a gente quer acelerar, né, aumentar a velocidade, né? E aí vai acontecer os imprevistos, né, os acidentes, e tem fatos que não tem como voltar, né? Qual o preço da sua vida? De um ente querido seu, porque eu considero o carro é uma coisa maravilhosa, né, que Henry Ford desenvolveu, uma máquina bonita, todo mundo gosta, né, de um carro, curte carro e é fantástico, mas ele é uma arma, a gente pode morrer e pode matar, tirar a vida de alguém. E como é que você vai ficar depois que isso acontecer? É um impacto socioeconômico gigante, porque a maioria dos acidentados, né, principalmente a moto hoje, né, cada vez é mais fácil, é mais rápido, tem todas essas vantagens, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, também está acontecendo, né, um aumento de acidentes com as motos. Isso. Né, existe esse desrespeito, né, e como é importante a prevenção. A gente fica batendo na tecla, mas a gente precisa enfatizar mais ainda. As campanhas têm que ser mais intensas, porque a gente não está tendo resultado, porque o número de acidentes de trânsito está aumentando. Aí a gente quer justificar porque está aumentando o número de veículos. Não, porque tem países na Europa que o número de veículos está aumentando e os acidentes são os mesmos da década de 50. Então, realmente, o que a gente está precisando é de educação, respeito à vida, respeito ao próximo. Exatamente. Em relação às motos, hoje em Pernambuco, no último dado que foi até lançado hoje, cerca de 76% das vítimas relacionadas a acidentes de trânsito, que no caso da saúde a gente trabalha a questão da vítima, são relacionadas à motocicleta. A prevenção ela é fundamental, então a prevenção ela gira em torno de tudo, ela gira em torno em relação à prevenção da própria moto. Eu tenho que ter um cuidado com essa moto em relação à questão das manutenções, para que o freio funcione, por exemplo, esteja adequado no dia de chuva e você não derrape ali. Em relação ao próprio pneu, que tem que estar adequado também para salvar a vida, né, desse motociclista. Esse motociclista tem que compreender ali que aquela placa de sinalização, que ela diz assim, controlar a velocidade em 50 km, em 30 km, é porque existe ali um risco, né? Pode ser um solo irregular, pode ser uma curva acentuada, pode ser um maior movimento populacional que pode ter um risco naquela região. Então, quando ele sinaliza que tem ali um controle de velocidade, de fato é para a proteção de todos que estão envolvidos. Quando a gente solicita para utilizar o capacete, né? O capacete ele é fundamental, porque ele está protegendo a parte mais importante do nosso corpo, que é o cérebro, que é o encéfalo. Então, esse capacete ele tem que ser também adequado ao tamanho da cabeça daquela pessoa que está utilizando, não pode ser qualquer capacete, tem que ser um capacete de qualidade. Aquela fitinha que tem embaixo, que chama de jugular, tem que estar realmente fechada e também adequada, porque se estiver muito solta, muito larga, na hora que tiver o impacto, esse capacete vai soltar, vai voar e não vai bater, e não vai proteger. E a validade, que tem poucas pessoas que sabem que o capacete ele tem validade. Então, vai depender da validade do fabricante, se são 2 anos, 5 anos, não é? Então, lá atrás tem um selinho do Inmetro, olhem a validade do seu capacete, porque lá dentro que tem uma parte de proteção, ela pode perder essa função e não lhe proteger. E fora isso, os cuidados com o capacete, porque se esse capacete cai, por exemplo, no chão com frequência, ele pode fazer pequenas fraturas, né, no material interno de proteção e não lhe proteger quando for necessário. Então, veja quantos cuidados de prevenção esse motociclista que precisa utilizar a sua moto, que tem o prazer
prazer de usar a moto, ou que ele trabalha e leva o seu sustento para casa de forma digna e vai sair para trabalhar preocupado com isso, ele precisa voltar para casa, para além de levar o sustento, ele também levar o carinho para essa família, a sua presença, porque ele é uma pessoa esperada em casa, é uma vida que importa. Então, existem vários meios de se realizar essa prevenção e a gente precisa conhecer esses meios e também aplicar ele na prática. Quando se solicita, né, doutora, que a senhora que trabalha com ortopedia, para se usar o calçado, e que tem vários motociclistas que ignoram essa recomendação e acham, não, mas eu vou tirar a sandália na hora da fiscalização, mas na hora que você tem ali o risco de um acidente, de uma queda, ou até mesmo o próprio acidente, a primeira parte que vai para o chão são os pés e as mãos depois, provavelmente. Então, são duas partes do corpo muito importantes para a nossa qualidade de vida. E muita gente realmente lesiona o pé e a mão e vai passar aí 1 ano, até 2 anos afastado do trabalho, sem ter uma renda, muitas vezes, se ele não tiver ali uma renda fixa, e decorrente a essa ausência desse EPI, que seria o sapato adequado. E aí a gente tem diversos outros cuidados que são necessários a essa atenção no trânsito, que é o olhar do lado, que é de fato, antes de tomar uma decisão de entrar numa via à direita ou à esquerda, se certificar que as pessoas estão lhe identificando ali, porque existe, por exemplo, o ponto cego. E aí um carro, como a senhora bem falou, que é muito maior, né, um ônibus, ele pode realmente passar e não identificar essa moto e causar uma lesão grave, inclusive a morte. Pois é, e é uma coisa que a gente vê praticamente no nosso dia a dia, quando a gente sai durante um dia, no mínimo, um acidente de moto a gente vê por dia. É impressionante, né? E eu, como ortopedista, a gente fica mais angustiada ainda, porque a gente sabe exatamente, né, o que vai acontecer do ponto de vista ortopédico, mas tem as outras lesões, né? Hemorragias internas, lesões de órgãos nobres, né? E o mais grave, que é o traumatismo craniano, né? E uma outra realidade que dificulta também. A gente tem em Pernambuco, 85% da população depende praticamente da saúde pública. E neuro, né? Neuro é uma especialidade que é difícil. Então, praticamente todos os pacientes que precisam de um parecer, né? Na casa das motos, precisam fazer um parecer neurológico. Isso sobrecarrega o Hospital da Restauração, né? Tirando a oportunidade de outras pessoas, né? Então, sequelas gravíssimas, neurológicas, falando. Sem falar na parte da ortopedia, propriamente dito, né? Porque você está exposto. No carro, a gente ainda tem um arcabouço que protege, entre aspas, mas não deixa de ser grave também. Isso. Mas ainda tem uma estrutura que protege um pouco, tem um airbag, tem algumas estruturas que vão amenizar, um cinto de segurança, né, que é tão importante. A gente lembra que, acho que na minha infância, eu acho que a gente não tinha o hábito de cinto de segurança, né? Eu já tenho aí muito tempo de estrada e eu não lembro aí hoje a campanha ela funciona. A educação, a campanha de prevenção ela funciona. Agora ela tem que ser constante, diária, né? Ali até as pessoas se entenderem e dizer daquilo, né? Um hábito, né? É um hábito que você tem que gerar, né? Então hoje todo mundo entra no seu carro, já coloca o cinto de segurança. É automático. Então a gente precisa, né, entrar com campanhas realmente mais fortes, mais intensivas. E investir não só, né, diminuir os bilhões que se gastam com as sequelas, né, que traz um peso muito grande para a sociedade. A gente investir muito menos. Com muito menos a gente vai fazer a prevenção, que é muito mais importante. A gente salvar vidas, né, e ter um trânsito de paz. Isso. Em relação à questão dessa superlotação dos hospitais públicos, a restauração é o ícone, né, é a nossa referência no Estado. E recentemente, num fórum que houve na Secretaria de Saúde, promovido pela campanha do Maio Amarelo, pelo CEPAM, Dr. Petros, né, que hoje é o diretor da restauração, levou esses indicadores e falou como é impactante. Então, quando eu tenho uma emergência realmente lotada de pessoas que sofreram acidentes de carro ou de moto, e a maioria de fato é de moto, você às vezes também deixa de atender uma apendicite, por exemplo, que é algo que é inevitável. Né? Você tira a oportunidade de tratamento de doenças que são inevitáveis. E você desvia também o valor desse investimento financeiro do
próprio SUS para essa área, podendo também investir de outras formas, que seria até mais adequado para a sociedade. A gente vai estar sempre cuidando de todos, independente do motivo que ele chegou lá. A nossa formação de saúde leva a isso. Não é, doutora? Mas é necessário que a gente compreenda que a gente pode estar utilizando esse recurso financeiro, que é da sociedade, que são os impostos, para questões de qualidade de vida em si, de tratamentos realmente oportunos. E aí vai realmente essa informação, quanto é importante a gente evitar o acidente. E aí tem um contexto relacionado a esse evitar. Tudo que a gente vem falando em relação a uma pilotagem segura, a uma utilização de um veículo. O veículo ele foi criado, a moto foi criada com objetivo positivo, né, de um deslocamento seguro para a gente chegar de forma mais confortável. Eu também acho lindo os carros, moto já não tenho medo, né, não piloto moto. Mas o carro, sim, né? A gente tem aquela admiração pelos carros que existem, né? Por toda a máquina que o ser humano criou, que como nós somos inteligentes, ao ponto de criar máquinas tão interessantes. Mas aí vem a questão que a moto parada em casa, ela não provoca acidente. O carro parado em casa, ele também não provoca acidente. Ele vai depender da atitude humana. E a nossa atitude tem que ser uma atitude responsável. A gente precisa lembrar que toda ação da gente gera uma reação. E aí tem a violência no trânsito, às vezes aquela fechadinha que as pessoas nos dão. No lugar da gente passar por cima, que a gente acelerar, a gente respirar fundo e ter mais paciência. A gente identificar que existe ali uma pessoa que está com raiva e que ela pode até ter uma arma, né, e utilizar isso contra a gente. Recentemente teve um caso desse aqui, né, em Recife, e um professor faleceu por conta de uma briga boba de trânsito, por conta de uma disposição, de uma falta de paciência que a gente tem. Então é necessário que vai se ver como tantos fatores influenciam no trânsito, até o meu bom humor que eu saio de casa, a minha paciência, né, a minha pressa, como eu me organizei para sair de casa. Então, o trânsito, de fato, ele traz ali um ambiente estressante, a gente sabe que é um ambiente extremamente tenso, estressante, que tem que ter boas decisões, porque se eu vou virar à direita ou à esquerda, eu tenho que já me programar de forma antecipada para que a gente utilize isso. Tomar cuidado com o uso do celular também, porque ele tira a nossa atenção. O cinto de segurança que foi falado, utilizar no banco de trás pelo passageiro. Eu recentemente estava vendo uma pesquisa sobre a questão do uso do cinto no carro e que até a gente que está como piloto no carro, como motorista, a gente deve solicitar para a pessoa que está atrás utilizar. Porque caso tenha um acidente, alguém bata na gente ou a gente bata em alguém, a pessoa que está atrás sem cinto, ela pode aumentar a aceleração, causando maior dano a você que está na frente com o cinto. Então, é importante que a gente também vire e diga, coloque o cinto, por favor, né, para proteção sua e minha que estou à frente. São muitas questões, envolvem muito, né? E essa questão além do trânsito em si, dos problemas, dos acidentes, que eu acho que se a gente seguir, né? Eu vou viajar, vamos supor que eu vou pegar a estrada. Então, a gente vai se organizar, que horas vai sair, né? Calibre seu pneu, né? Faça uma revisão, deixe seu carro adequado, viaje com calma, coloque seu cinto de segurança. Se tem criança, coloque, né, a cadeira, faça tudo certinho, não faça aquelas ultrapassagens loucas, né? Tem um motorista meu que ele disse, olha um ali tentando suicídio, porque tem umas ultrapassagens que não tem como a gente chamar aquilo de um acidente. Isso. Né? Vamos tentar conscientizar as pessoas que vão existir as fatalidades. As fatalidades, elas não vão deixar de existir. Agora, o que a gente chama de acidente hoje de trânsito não são acidentes. São sinistros. 90% tem responsabilidade de alguém. Alguém cometeu um erro sério. Né? Então, realmente, assim, é uma questão de muita responsabilidade. E não é só pela sua vida. É a vida do próximo que você está colocando em risco. Então, é muito sério. Porque além de si, da sua família, de quem está com você, você tem que pensar no outro. Naquele outro próximo, né? Também teve muita repercussão, né? A última vez, esse caso agora do motorista, né? Do Porsche, né? Alta velocidade. Tirou a vida de uma pessoa que estava ali no seu trabalho, trabalhando como aplicativo. Então, qual a justificativa
para um evento como esse. Não tem justificativa. Não tem desculpa certa, não tem, não tem desculpa que você dê à família ou indenização. Como é que isso vai ser restaurado? Impossível. É impossível. É um dano intangível para essa família, porque você pode ter ali uma questão financeira que você pagou por danos e etc., mas a vida ela é realmente intangível e irreparável. Esse caso que foi desse sinistro, na verdade, né, que causou a morte desse homem, chamou muita atenção que algumas pessoas perguntaram na mídia. Não foi feito o bafômetro, não, que é o etilômetro, né, que é o teste que a Lei Seca realiza. E isso me chamou a atenção, porque no dia a dia, né, como eu trabalho com a Operação Lei Seca, as pessoas, mas assim, tem que fazer o bafômetro, o teste com todo mundo, porque tem que ser feito. E algumas pessoas ainda não entendem a importância desse ato. Mas quando ocorreu a morte lá, a própria sociedade perguntou, mas não foi feito? Eu não sei dizer se foi feito, eu não acompanhei a reportagem por total e o caso, mas se veio a dúvida da sociedade com essa pergunta. Então, quando ocorre um acidente, um sinistro, com uma morte grave, a gente entende o valor dessa fiscalização. Mas no dia a dia, quando a gente é parado e quando tem ali, às vezes, um pouco de retenção que atrapalha um pouco o trânsito, a gente não fica confortável e identifica como negativo. Essa fiscalização não é boa. Então, a gente tem que entender que a fiscalização ela faz parte do processo da sociedade. A gente faz a fiscalização de forma aleatória. Pernambuco hoje tem um programa muito interessante, né, que fica dentro da saúde, que é a Operação Lei Seca. São 7 operações por dia, tanto faz na região metropolitana como em qualquer cidade de Pernambuco. Essa operação fica realmente em regiões de georreferenciamento. O que significa isso? Significa que a gente acompanha os indicadores de sinistros na região e a gente vai colocar ali onde tem maior fluxo de tanto sinistros como morte. E essa fiscalização vai parar de forma aleatória. E principalmente quem tem sinais, né, que está dirigindo com alcoolemia. Esse indivíduo é parado, é identificado o seu documento, porque a pessoa que é habilitada, ela pode dirigir e pilotar. Mas a pessoa que não é habilitada não pode. Mas a gente tem ainda um número gigante no país de pessoas não habilitadas ou menores de 18 anos ao volante. Um dos nossos educadores, ele perdeu a perna num acidente desse, onde um jovem, se eu não me engano, de 16 anos, estava com o carro do pai e bateu nele, contra uma parede, e ele perdeu a perna dele. Então, ele não tinha habilitação para estar pilotando e dirigindo. Mas ainda existe essa cultura de ensinar antes dos 18 anos. Não, o que é que tem? É perto de casa. E era perto de casa, realmente, quando aconteceu esse sinistro com o nosso colega da Operação Lei Seca. Realmente é um contexto, né, muito complexo, né? São várias coisas que envolvem. A gente está estressado, né? Aí fica mexendo no celular e o carro, ele está numa velocidade, mesmo que ele esteja a 10 km por hora, né? Mas em segundos, são vários metros, então faz toda a diferença. Um segundo pode causar um acidente, né? Então, assim, a direção, ela exige uma responsabilidade muito grande. Então, tem pessoas que ainda não têm a carteira de habilitação, né? Mas quem tem não segue, né, as regras, né? Então a gente fica muito angustiado. Eu já dei por muito tempo plantão nas emergências e todo dia aqueles acidentes, aquele traumatismo craniano, as mortes, né, principalmente por moto. E aí era tão impactante isso que meus filhos, até hoje, eles eram menores, mas eles não podem ouvir a palavra moto, assim, eles têm uma aversão já à moto, de tanto que eu falava dos acidentes de moto, E vamos supor que você esteja, né, tem um acidente de moto. Não, ok, tem um acidente de moto, você vai para um hospital, né, o melhor, né, do Nordeste nós temos aqui, né, mas mesmo assim vai ter todo um sofrimento para você, para a sua família, para o seu emocional, né? Você vai parar suas atividades, vai parar de se locomover. Uma fratura de fêmur, são meses, você é praticamente um ano, né? Tudo em ortopedia é muito lento. Então, você faz uma cirurgia, depois tem que fazer fisioterapia. É um processo tão longo. E você nunca vai ficar 100%. Existe, no mínimo, uma sequela de uma cicatriz, né? Se você conseguir não ter um traumatismo craniano, se recuperar e ficar com a sua mobilidade. Mas e tem alguém que foi envolvido na sua família? E se você, nesse acidente, for responsável por a morte de um ente querido seu, de um amigo seu, como é que você vai ficar? Além do sofrimento físico,
de ter que se recuperar de uma lesão por um tempo, que não é pouco tempo, né? Se não complicar. Porque tem várias complicações dentro de um tratamento. Se você não tiver uma infecção, não tiver uma embolia, são tantas complicações na área médica, ortopédica, digamos assim. E, além disso, você ainda tem que superar o luto. E o luto sendo responsável por aquilo que você, uma atitude sua colocou em risco, sua vida, a vida da sua família e do próximo. Né? A gente vê nas estradas ultrapassagens. A maioria, né, são ultrapassagens perigosas. E nos centros urbanos, essa guerra. Né? Então, vamos ter paz. Né? Se alguém está estressado, buzina para você, deixa ele buzinar, deixa ele passar. Né? Agora, você descer, ter uma discussão no trânsito, atirar numa pessoa, tirar a vida de uma pessoa. Estamos, assim, realmente num processo de desequilíbrio, né? De estresse altíssimo. Né? E isso, você dirigir dessa forma. É verdade. E o celular hoje você pode colocar ali, Bluetooth, etc. Mas mesmo assim você atender uma ligação, dependendo do que você recebe, aquela notícia impactou você, você pode se desequilibrar naquele momento, dependendo da notícia que você vai receber. Então, evite, né? Se tem uma pessoa ligando, você dá uns 5 minutinhos, arruma um local para estacionar, retorna depois, porque é muito sério. São segundos. Segundos que mudam o teu destino, muda a tua vida, e você pode perder a sua vida, tirar a outra vida, por questão de quê? De segundos, de minutos. Porque quando a gente vai numa velocidade alta numa estrada, para ganhar tempo, você pode ganhar alguns minutos e perder a sua vida. Isso. Será que vale a pena? A velocidade, ela é extremamente significativa no processo de lesão. Né, inclusive de morte. Quanto maior a velocidade, maior o risco da morte desse indivíduo nesse sinistro que ocorre. Então, o controle dessa velocidade, ele é importante. Se existe um local com horário para chegar, se programe para sair realmente um pouco mais cedo, para sair com tranquilidade, que dê tempo você parar na estrada e tirar aquela foto, né? Naquele local bonito que tenha, para tomar aquele café junto com sua família, e você também, além da viagem, vai criar memórias. Então, esse transporte, esse trânsito tem que ser realmente suave, tem que ser familiar, tem que ser gerando memórias positivas e não essas memórias tão ruins que foram citadas. Quem deseja causar o mal a alguém, ou quem deseja sair bem de casa e voltar sem andar, ou com a perda de um membro, ou deixar de ter que mudar de trabalho, ou parar de trabalhar de algo que você ama, de forma significativa por conta de uma lesão que poderia ser evitada. Então, por isso que buscar essas memórias positivas durante o trânsito é fundamental. Colocar aquela música para relaxar, conversar com a família que está ali do lado, de forma tranquila. Se alguém está com mais pressa que você, dê sinal, deixe ele passar e você siga. E se você se atrasou, peça desculpas. É melhor pedir desculpa porque se atrasou um pouco, porque teve ali um trânsito mais intenso ou adverso, porque vai acontecer. Uma noite que choveu, uma poça de água, uma árvore que, por acaso, o carro dessa chuva caiu e que vai ter um trânsito um pouco mais difícil. Então, que você avise que realmente teve esse problema e peça desculpas do que realmente não chegar, que aí realmente é o mais grave. E aí você estava falando em relação a esse trânsito, e aí eu queria chamar a atenção das crianças. A gente tem um percentual alto de lesões relacionadas aos sinistros envolvendo crianças. E eu vou chamar a atenção das motos. A legislação atual, ela não permite que crianças menores de 10 anos estejam na moto, ou crianças que tenham menos do que 1,45 m. Então, a gente ainda vê com muita frequência, tanto na região metropolitana, nos bairros mais afastados, no interior principalmente, muita criança nas motos. E a criança que está no processo de desenvolvimento de sua vida, ter uma lesão nesse momento, pode ser, assim, danoso e irreversível para o futuro dela. Então, existe um motivo, né, para essa criança não ser possível estar na moto, como o tamanho do capacete. Não adianta pegar o capacete do adulto, que está enorme nela, colocar e fingir que ela está protegida.
os pais ou os familiares devem proteger seus filhos, seus pequenos. Eles dependem, eles não entendem, né? Até os 18 anos, a gente tem ainda um processo de maturação, de maturidade diferente. Então, e principalmente abaixo de 12 anos, a gente tem uma criança ainda que não sabe fazer uma escolha adequada. E por isso que os pais têm esse papel. Então, tomar cuidado realmente. A legislação ela não permite, mas ainda tem muitos adultos que é ali pertinho, é só na padaria, é só na escola. Mas muitas vezes a queda da moto ou o acidente com o carro, ele é próximo do seu domicílio, né? A estatística hoje mostra esse relaxamento nosso, esse soltar o cinto antes de chegar em casa. E aí, muitas vezes, é um acidente fatal. E aí, por tão poucos metros e uma escolha errada, ruim, a gente deixou de chegar. Então, assim, realmente... tomar cuidado com as crianças. Eu sou da pediatria, é minha paixão, e eu fico ainda muito impressionada com esses números envolvendo crianças. Mais grave ainda, né? E é a responsabilidade dos adultos, né? De ter essa... Aí acha que a cadeirinha não é importante, que vai atrás, né? Que não tem problema, né? E aí ter essa conscientização, tanto das crianças, né? De protegerem elas atrás com as cadeirinhas de acordo com a sua idade, né? E aí... A questão, às vezes, também, né, bota o cinto de segurança em quem está na frente, aí quem atrás não coloca. Isso acontece muito. E aí, durante o impacto, as pessoas que estão atrás, elas vão, inclusive, ser lançadas. Então, tem tantos casos de crianças que são arremessadas, literalmente. Né? Então, você tem a responsabilidade por si e por suas crianças, ou sobrinhos, ou primos, ou quem for. Né? Mas é tudo no improviso. A gente sempre acha que só vai acontecer com os outros, e nisso a sociedade está aí, né, com essa realidade tão cruel que é no Brasil, esse trânsito extremamente violento, vidas perdidas todos os dias, e a gente achar que isso é comum. Não é. A gente precisa mudar essa realidade. Pernambuco teve em 2023 cerca de 42 mil vítimas de acidentes de trânsito, onde cerca de 75% estão relacionadas a motos, onde a maioria, eu acho que também cerca de 75% está relacionado a homens, né, jovens entre 20 e 39 anos. Então, uma idade de muita atividade, de muitos sonhos, não é? E a gente tem esse percentual tão alto. A grande maioria também está relacionado a lesões, como fraturas de membros superiores e membros inferiores. Então, a gente vê como é impactante, é alto, né? E fora o custo também. Eu sei que a vida não tem valor financeiro, mas ele tem custo. Então, é um custo realmente alto. O último IPEA, que foi 2023, ele detectou que cerca de os acidentes envolvendo uma vítima grave, ele custa para o Estado em torno de R$140 mil. Então, imagine esse valor por 42 mil pessoas que se envolveram em acidentes e necessitam de assistência médica de alto custo. Porque, como foi citado, ortopedia é alto custo, neurologia é alto custo, internamentos longos de 2, 3, 4, 6 meses. E isso é um internamento, porque ainda tem a reabilitação após a saída desse internamento, porque uma pessoa que ficou acamada por 6 meses, que levou 4 meses para colocar o pé no chão ou para movimentar esse braço, ele vai ter que reabilitar essa mobilidade. Não é algo tão simples. E fora algo que é extremamente ruim, que é a dor. Como o paciente da ortopedia sofre com dor, né? Com aqueles aparelhos de ferro, com os fios enormes, com aquela dificuldade de locomoção, e fora a dor física e mental, que você vai estar ali dando trabalho para a sua família, mudando a rotina dela, causando também danos irreparáveis. Então, de fato, é um problema de saúde pública que a gente vem vivendo. O Maio Amarelo, ele traz essa bandeira da reflexão, mas como muito bem a doutora falou, é um tema para ser abordado o ano todo. O próprio Código de Trânsito, através do Penatrans, que é a Política Nacional de Trânsito, ele traz mensalmente temas para serem abordados, mas geralmente no Maio Amarelo, né, que é um mesinho mais especial para a gente tenta trazer mais essa temática e aflorar
instaurar na sociedade essa reflexão que eu posso utilizar o trânsito, eu posso utilizar a moto, eu posso utilizar o carro, mas com fins positivos. O pedestre também tem que ter uma educação de trânsito interessante e importante. Se tem ali uma faixa de pedestre, né, que eu também atravesse com mais tranquilidade, que eu fique atenta a esse movimento. Se eu tiver uma criança, que eu tome cuidado com ela, porque a criança ela pode, né, de forma intempestiva, atravessar. Se eu tenho um animal, tomar cuidado. Recentemente, perto da minha casa, houve atropelamento de um cachorrinho e o dono ficou em desespero, porque ele faleceu no momento, no local. Então, assim, é devastador perder ali aquele animal que faz parte da família, que tem tanto amor. É uma vida, né? É uma vida, né? E que abalou tanto essa família, né? Ele soltou o animalzinho dele, o cachorrinho, na calçada, ele se assustou e na hora de atravessar foi atropelado. E aí faleceu na própria via mesmo. Então, assim, para essa família ficou uma marca bem difícil, né? Porque ali tinha uma relação de afetividade, né? De criação, já era um cachorrinho mais idoso. Então, para a gente ver como é importante que cada um tenha essa consciência, por isso que o Maio Amarelo, ele trabalha a conscientização da sociedade, dos órgãos públicos, dos órgãos privados, para que todos possam contribuir de alguma forma para que esse trânsito, que é tão importante para a gente, e que faz levar a gente para ir para Jaqueira andar no final de semana, ou para ir trabalhar, para atender outras pessoas, como eu trabalho numa rede hospitalar, ou para ir visitar a mãe no Dia das Mães, que você citou, um dia tão importante, e mais que a gente realmente consiga utilizar ele para o bem. Então, por isso que a nossa consciência, ela é fundamental. E o trabalho de prevenção, a gente sabe que ele é lento, né, para a gente obter os resultados, porque mudanças, né, é uma mudança de hábito, né, são novos, você adquiriu o hábito, então mudança não é fácil, mas a gente precisa investir, né. Os resultados, eles não são a curto prazo, mas a gente tem que começar. A gente tem que começar hoje para a gente ter os resultados a nível de futuro, né. Eu cito muito a campanha do tabagismo, que começou tão intensa alguns anos atrás, ninguém recriminava quem fumava, todo mundo fumava, não tinha nenhum problema, mas a campanha foi tão intensiva, né, em todos os canais, e hoje todo mundo olha atravessado para quem está fumante, né? Isso foi um trabalho de anos, falando da importância, das consequências de fumar, e tem que fazer isso do mesmo jeito no trânsito. A gente tem que fazer não só o Maio Amarelo, mas tem que realmente, né, a gente investir no cotidiano nosso, no dia a dia, até a gente conseguir diminuir, né, e mudar essa realidade, que está em nossas mãos. É simples, não é uma coisa mirabolante de conseguir isso. A educação, ela transpassa todo o processo de mudança realmente. Aí vem a questão da escola trabalhar de forma transversal essa temática, esse eixo. Vem a questão da educação doméstica também, que os pais também eduquem seus filhos para que sejam responsáveis nesse trânsito e no dia a dia ali utilize aqueles espaços para apresentar um cotidiano mais realmente responsável. A educação também da formação, que aí vem a questão das escolas, né, de trânsito, que vão estar levando essa bandeira, essa mensagem. As empresas privadas que produzem, fabricam esses instrumentos, que também levam essa mensagem do bom uso desse veículo que está sendo ali utilizado, para que ele não seja utilizado como uma arma, como foi citado, porque ele pode sim se tornar uma arma na mão de pessoas erradas, né? Sempre isso pode acontecer. Então, que a gente realmente utilize essa questão da educação como meio de mudança. Dentro do CEPAM, como eu citei, tem o grupo de operação Lei Seca da Educação, que depois eu vou lhe passar o contato, porque eles são incríveis. Foram homenageados esse ano dentro do nosso fórum. Como eu falei, são vítimas, né? São 2 pessoas que provocaram o próprio acidente e 2 que foram vítimas de outras pessoas. E eles contam as histórias deles diariamente. Eu sou, assim, fã deles. Porque muito importante, é uma resiliência. Eles viveram leva uma mensagem viva da história deles. Porque a gente vê um outdoor, a gente vê assim longe, né, a distância, né, aquilo aconteceu, né? Mas quando você sente, você né, escuta, que você vivenciou, não tem como não ter empatia, né? Exatamente. Então, é mais impactante, né? Todas as vezes que eu estou na palestra deles, eu me emociono. Eu acho que eu já participei várias vezes.
E eles trazem essa mensagem de forma muito resiliente. Tem um trabalho fantástico. Em 2023, esses são 2 grupos. Eles trabalham todos os dias, bem dizer. Em 2023, fizeram 315 ações de educação e atingiram mais de 32 mil pessoas. Então, veja, um grupo pequeno, único, mas com poder de transmissão e de mudança de comportamento tão impactante. Então, isso todo mundo pode fazer. E aí as escolas vêm trazendo isso, as universidades vêm trazendo essa mensagem, o CEPAM e a Operação Lei Seca dentro da saúde, e aí os órgãos de mobilidade também vêm trazendo. A gente vê, durante esse mês, o Observatório trabalhando bastante, o DETRAN, o DR, o PRF, né, que são órgãos de trânsito e que vêm trazendo essa mensagem. E o que eu acho muito interessante o trabalho, que é essa união da gente, é que todos têm o mesmo propósito. Quando a gente se reúne, é a vida. Cada um ali tem uma ação diferente, né? A PRF está nas estradas federais, o DR está nas estradas estaduais, o DETRAN e os órgãos municipais, como por exemplo o CTTU, está nos órgãos de cada cidade, cada um tem o seu, mas todo mundo tem o mesmo propósito, que é um trânsito seguro, organizado, tranquilo, né? E que no final a gente transite a vida nele, de fato. Salvar vidas, né? Salvar a gente está vendo vidas. hoje, né? Todo mundo, o Brasil mobilizado, né? Com as vítimas, né? Da tragédia, da catástrofe no Rio Grande do Sul. Chocante. Mas a gente tem uma catástrofe diária do trânsito. Isso. A gente precisa entender que é a mesma coisa. A gente precisa se empenhar, né, em salvar vidas. Isso. Não precisa estar na mídia, né? Mas ela está ali todo dia. Aí a gente vai achando que isso é normal. Todo dia vê, aí acha que é normal. Mas não é. E está nas mãos da sociedade, né? Todos os segmentos, setor público, privado, como como cada indivíduo pode mudar essa realidade. E é possível mudar. É possível, eu acredito, até como agente de saúde que somos, eu acredito muito que a promoção de saúde, ao levar a informação, que é educação e saúde, o criar esse ambiente de reflexão é fundamental. Eu acredito muito que pode haver mudança, sim. A gente conseguiu isso com o tabagismo, a gente conseguiu isso com o cinto de segurança, a gente já reduziu alguns números, mas existe, no caso, outra parte da sociedade ainda que não conseguiu compreender que a gente pode viver, que a gente pode curtir, que a gente pode alcançar nossos sonhos, né, e nossos objetivos, como chegar no trabalho, por exemplo, mas que para isso eu preciso me organizar. Então, se, por exemplo, para eu chegar aqui hoje, eu estava, né, trabalhando em outro serviço, tinha um horário certo para chegar, então eu já calculei ali que horas eu precisava sair. Então, eu cheguei aqui bem antecipada, com tranquilidade, para tomar aquele cafezinho, tomar aquela água, para conversar com as pessoas, tirar aquela selfie, não é? E aí a gente conseguir chegar e voltar com tranquilidade. Eu acho que falta um pouco mais desse equilíbrio. Eu acho que equilíbrio que é uma das palavras importantes no trânsito, esse equilíbrio. Eu preciso chegar, o carro me permite chegar, mas que eu controle minha velocidade. O uso do celular, eu tenho visto bastante, né, com a aquisição dos aplicativos que as pessoas utilizam com muita frequência, as pessoas na moto, num aplicativo ali sendo levado para o seu trabalho, para outro local, e quem está na garupa está no celular. Então, é necessário que a garupa, que é o passageiro, ele também seja responsável por esse trânsito. Não é para estar no celular. É para o celular estar guardado, é para ele estar se segurando de forma correta, com capacete adequado, tendo a atenção no movimento da moto, porque se a garupa se movimentar de forma errada, ela pode facilitar a queda da moto, porque eu tenho que acompanhar o movimento que essa moto faz. Se o motorista vai para a direita, você vai para a esquerda, você está gerando uma força física diferente ali. E se eu tiver um solo irregular ou uma frenagem à frente, eu posso desequilibrar essa moto e causar ali um sinistro. Então, veja como eu também, como passageira, eu sou importante nessa condução adequada. Então, não é para estar no celular, nem o piloto, nem o passageiro, também, principalmente na moto, porque ela pode causar um desequilíbrio. Então, utilize esse recurso que é moderno, que é tecnológico, que é novo para a gente, essa modernidade, né, que a gente tem, mas também utilizar de forma responsável. Utilize para que a gente consiga manter ele ativo
na sociedade. Porque se ele traz tantos danos, será que ele vai permanecer? Existe uma interrogação, porque se ele traz mais danos do que benefícios, possa ser que seja retirado o benefício de quem utiliza corretamente. Então, vamos utilizar todos os veículos que são bons, que foi uma criação humana, que são positivos, mas utilizar sempre de forma correta. Então, vamos conscientizar todos, né, quanto é importante, né, o pedestre, o ciclista, o motorista de ônibus, né, todos os veículos que se juntam, né, nesse caos, entre aspas, né? Então, a gente precisa realmente administrar, coloca uma música, sai com mais antecedência, vamos administrar essa questão do trânsito, né? Parar de reclamar, né? A gente reclama, buzina, né? Eu tenho uma amiga minha francesa que ela faz. É impressionante no Brasil quanto se buzina, porque às vezes você está ali concentrado, dirigindo, e uma pessoa faz buzina de uma forma alta que você se assusta. Aí, além de existir as buzinas ainda se conversam, né? No Brasil. É uma coisa assim. Então, realmente, a gente... vamos encerrar aqui nosso programa, deixar nosso recado, né? E eu quero agradecer aqui a Jaqueline Diniz, que tem esse trabalho maravilhoso, né? E vamos mudar essa realidade, né? Vamos salvar vidas do jeito que a gente está se empenhando hoje em salvar vidas e esse acolhimento às vítimas do Rio Grande do Sul. Mas a gente tem muitas vidas para salvar todos os dias, no Brasil, no trânsito. Agora, nesse momento, estão acontecendo os sinistros por irresponsabilidade, por imprudência. A grande maioria são imprudências. Então, vamos mudar essa realidade. Quero agradecer aqui a Jaqueline, essa contribuição também maravilhosa a todos nós, mas está em nossas mãos. Então, vamos encerrar nosso episódio de hoje e eu aguardo vocês nos próximos episódios. Obrigada.